De volta com Cidade Alerta Bahia e olha, foram enterrados agora há pouco os corpos de Ricardo Antônio da Silva Souza e Jackson Santos Macedo, 2 dos 3 trabalhadores torturados e executados por uma facção criminosa lá do Alto do Cabrito. Há imagens dos trabalhadores iniciando mais um dia de rotina, com otimismo, com alegria, com prazer, um trabalho digno e honesto, mas não sabiam que certamente depois desse registro seriam levados por uma facção criminosa, seriam torturados e perderiam a vida. Caso chocante, tem marcado aqui esta quarta-feira em todo o estado, como eu disse, de repercussão nacional. E eu quero convocar agora o repórter Henrique Terra, porque foi ele quem acompanhou essa despedida, ele que esteve na companhia de familiares e amigos. Imagino que todos tomados pela dor e revolta, né, Henrique? Boa noite para você. Boa noite, Iula. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. Não poderia ser diferente. O corpo do Patrick Vinícius vai ser enterrado amanhã, às 10 da manhã, no Jardim da Saudade. Essa informação para confirmar aqui para os demais colegas e outros familiares aí. Foram 3 vítimas, né? 2 corpos foram enterrados hoje. Você já mencionou o nome deles aí. Esse enterro aconteceu no Bosque da Paz agora há pouco. A gente saiu lá do cemitério agora há pouco, acompanhamos a cerimônia de despedida, uma revolta muito grande, não só por parte dos familiares, mas também por amigos e colegas de trabalho, sobretudo colegas de trabalho, porque esses 3 homens morreram enquanto estavam trabalhando e nada tinham a ver com a situação no qual está se suspeitando o motivo desse crime. Uma facção criminosa teria exigido propina, uma espécie de pedágio no valor de R$10 mil para que a operadora de internet pudesse prestar os serviços lá no subúrbio de Salvador. Os corpos foram encontrados no Alto do Cabrito, com marcas de tortura, tiros, e estavam ali com os pés e as mãos amarradas. Os trabalhadores ainda estavam com a própria farda da empresa. Então, infelizmente, é algo muito triste, é lamentável, é preocupante quando se chega a esse ponto, a ter que noticiar uma realidade dessa, mas infelizmente é o poder paralelo cada vez mais avançando, tentando tomar conta e ocupando espaço onde as empresas que recolhem impostos, que geram empregos, o Estado onde deveria chegar com a segurança e até mesmo um serviço de internet gratuita. Muitas vezes, muitos bairros já têm essa disponibilidade, mas quem chegou na frente aí, pelo visto, foi o poder paralelo, foi o crime. Foi uma facção que exigiu o valor de R$10 mil para que essa empresa legalizada pudesse explorar de forma legal o serviço ali de internet. Então, quando se chega a esse ponto, o valor acordado, o valor exigido não é pago, quem pagou com a vida foram os 3 trabalhadores que nada tinham a ver. Só para a gente aqui não se perder pelos nomes, a gente acompanhou o enterro agora, foi do Ricardo Antônio da Silva. Os familiares permitiram que as nossas equipes filmassem, conversaram com as nossas equipes de reportagem. O Ricardo Antônio da Silva era morador do Pau Miúdo. Nada tinha a ver com o subúrbio, nada tinha a ver com a guerra do tráfico, nada tinha a ver com essas facções criminosas. Deixou uma filha de 14 anos. Imagine como que essa família vai passar agora as festas de final de ano. Não só para essa adolescente, mas também para todos os familiares, amigos, os familiares e amigos também dos outros 2 rapazes que estavam trabalhando e foram mortos de forma banal e que gera uma revolta muito grande diante dessa situação. Nós conversamos com a Sônia Regina, esposa do Ricardo, que estava lá no velório, estava lá acompanhando a despedida do marido e falou a sensação dela diante desse fato absurdo que aconteceu ontem aqui em Salvador. Vamos ouvi-la. Eu só queria saber, na real, o que foi que aconteceu. Eu sei que não vai trazer ele de volta, mas eu gostaria e tenho o direito de saber o que aconteceu com meu marido. Até porque eu convivo com ele há 27 anos, convivia, e eu sempre soube que ele sempre foi uma pessoa do bem. Trabalhador, vivia trabalhando e morreu trabalhando. Você chegou a comentar que estava tendo ameaça? Não tinha ameaça nenhuma. E o que estão dizendo, um diz que foi propina, um diz que foi isso, ninguém sabe o que foi. Eu pelo menos não sei, estou tentando saber. Ele trabalhava nisso, ligou para mim meio-dia, ontem,
conversou comigo normal, disse que estava trabalhando normal em Campina de Pirajá. Foi a última vez que eu falei com meu esposo. Foi meio-dia, quando foi de noite, já foi o acontecido. Agora sim, ele já passou por uma situação assim, em Areia Branca. Ele passou, que foram fazer a instalação e houve a questão de pedir propina e o pessoal mandou o recado. Só que, graças a Deus, correu tudo bem, eles voltaram para casa. Mas dessa vez eu não sei o que aconteceu. Uma denúncia importante que a esposa do Ricardo disse, né, que ele já havia recebido essa ameaça, mas em outro bairro, Areia Branca. Areia Branca faz parte ali da região metropolitana, tem território em Lauro de Freitas e também na capital baiana. Então é uma região ali bem no limite entre os dois municípios. Então essa informação também deve ser passada para a Polícia Civil, que segue investigando. Os criminosos ainda não foram localizados, é importante ressaltar isso também. E que os bandidos, os suspeitos de terem capturado esses 3 trabalhadores, torturados e depois assassinados com requintes de crueldade, ainda não foram localizados pela polícia. A mãe do Ricardo estava lá numa cadeira de rodas, completamente abalada, triste, fez um desabafo, estava muito emocionada. Hoje seria um dia que eles iriam se encontrar, já havia marcado que depois do trabalho iria passar na casa dela. É uma cena muito triste. Ela estava nessa cadeira de rodas, não tinha condições de gravar entrevista, mas a cena que a gente presenciou lá realmente foi muito triste. Nós conversamos também com a irmã dele, a Janaína Silva Souza, que estava bem revoltada também diante dessa situação. Meu irmão sempre foi um cara homem, era do trabalho pra casa. Quando ele queria beber, ele bebia dentro de casa. Não ia pra porta de bar. Não tinha amizade de ficar aí, vou ali, vou aqui. Não tinha. Pra tirarem minha vida, meu irmão, dessa forma. Numa crueldade desse jeito. Eu não admito isso. Eu não admito isso. Não era envolvido com nada. Não usava droga, não fumava. A única coisa dele era tomar a cervejinha dele. Tomava, terminava e ia dormir. A única coisa que meu irmão sabia fazer. Saía para trabalhar, voltava para casa. Meu irmão morreu trabalhando. Os familiares do Jackson Santos Macedo não permitiram a gravação do velório e também do enterro do corpo dele. Então a gente preservou essa imagem. Conversamos apenas hoje com os familiares do Ricardo Antônio Silva. Já o Patrick Vinícius dos Santos vai ser enterrado amanhã, às 10 horas da manhã, no Jardim da Saudade. A empresa na qual eles trabalhavam prestou toda a assistência, pelo menos nesse momento aí, arcando com as despesas aí do velório e enterro aí desses 3 trabalhadores, sendo que um vai acontecer amanhã. Então fica essa revolta por parte desses familiares que já se despediram de 2 trabalhadores que nada tinham a ver com a criminalidade, nada tinham a ver com essa guerra de facção, essa disputa. Essa suspeita ganha força de que uma facção criminosa exigiu desta empresa de que ela deveria pagar R$10 mil para explorar o serviço de internet naquela localidade, em Marechal Rondon. E esses trabalhadores foram capturados no momento do trabalho e levados para uma localidade de mata no Alto do Cabrito. E lá foram torturados e executados. Essa é a informação, é a suspeita que ganha mais força até o momento. Há alguns áudios circulando pela internet, dizendo que o dono da empresa estaria acompanhando essa situação, que estaria vendo através de uma chamada de vídeo, mas nada disso foi confirmado pela Polícia Civil. Então, até o momento, nós vamos prosseguir aqui trabalhando com as informações oficiais. A polícia fez um cerco lá no Alto do Cabrito e em outros bairros do subúrbio de Salvador para tentar localizar esses suspeitos, tentar prender estes bandidos covardes que tiraram a vida de 3 trabalhadores, pais de família, justamente numa época dessa, de final de ano, que as famílias estão confraternizando, estão planejando aí se reunir. E imagine como vai ser o fim de ano dessas 3 famílias. E não só dessas 3 famílias, mas de tantas outras que acabam sendo vítimas aí da criminalidade e da violência desassombrada aqui na capital baiana. Infelizmente é uma violência que parece que perdeu o controle. Nós procuramos o secretário de Segurança Pública da Bahia também, que comentou sobre esse fato e disse que é uma prioridade colocar estes suspeitos atrás das grades. Vamos ouvir. Marcelo Verne. Primeiramente, eu gostaria de lamentar e solidarizar com as famílias, os amigos e os colegas dos 3 trabalhadores que foram covardemente, brutalmente
assassinados na data de ontem. Desde que tomamos conhecimento do fato, todas as diligências estão sendo encetadas, realizadas para que nós possamos capturar, levar à justiça esses covardes que cometeram esse crime. A Polícia Civil, a partir de investigações que já estão sendo realizadas com equipes em campo, a perícia realizando qualquer tipo de diligência pericial no local do crime, e a Polícia Militar com o reforço do policiamento em toda a área do evento, mas não só a área do evento, áreas também de influência da facção suspeita de realizar, repito mais uma vez, esse crime bárbaro e covarde. Nós não vamos descansar até entregarmos à justiça todos esses criminosos covardes que cometeram esse ato de violência contra a população. Qualquer informação sobre os autores pode ser repassada de forma anônima, sigilosa, através do Disque Denúncia 181 ou das redes do Disque Denúncia. Toda informação é muito bem-vinda para poder colaborar com a polícia, que está empenhada em elucidar e principalmente chegar até os autores dessa barbaridade, como o próprio secretário destacou, desde que o momento em que as nossas forças de segurança tomaram conhecimento desse absurdo, já se mobilizaram com todo um trabalho de inteligência e investigação em torno desse caso e estão avançando. Agora, sobre o que Henrique Terra trazia de informação, o que tem sido dito, o que tem sido ali, sobretudo espalhado em redes sociais, em aplicativos de bate-papo. Eu mesma tenho recebido aqui no meu próprio celular os comentários de que isso já teria acontecido. Tudo isso com base em um depoimento de uma pessoa que chegou a dizer isso, que a empresa teria o conhecimento de que esta propina estava sendo cobrada. A gente tem esse áudio, eu quero dividir com você que acompanha o Cidade Alerta Bahia. Vamos soltar. Aconteceu a primeira coisa em Areias. Os traficantes pegou meu irmão e mais 2 também. Falou que era para avisar pro patrão que queria a propina de 10 mil reais. Só que liberaram ele para poder dar o recado na primeira vez. Ontem, por volta de 5h30, 6 horas da noite, meu irmão já ia vir para casa. Foi fazer uma instalação lá no Alto do Cabrito. E aí os traficantes pediu para descer do poste, eles desceram. Falou que não podia instalar porque não estava pagando a propina e mandaram ele para outra rua. Só que mandaram ele para outra rua para esperar o mandato, do chefe, para poder executar. Executaram meu irmão de uma forma tão bruta. Meu irmão nunca mexeu com coisa errada. Meu irmão nunca usou uma droga. Meu irmão só fazia beber. Meu irmão era um pai de família, deixou uma filha. A gente da família está sem saber o que fazer, porque sinceramente, a forma que o meu irmão morreu, ninguém esperava. Por causa de uma propina de 10 mil, a empresa não pagou, a empresa não está dizendo nada, a empresa não entra em contato. Quando entra em contato é para falar em referente a dinheiro, porque eles acham que a gente quer dinheiro. A gente não quer dinheiro, gente. A gente queria a vida do meu irmão de volta, que a gente sabe que não vai ter. É o desabafo emocionado de uma familiar de uma das vítimas que traz esse relato. Eu tenho o Calil já aqui na minha companhia para a gente seguir repercutindo isso, porque essa informação bate com outra entrevistada ali no enterro por Henrique Terra, que diz, olha, em outro bairro já aconteceu. De repente, bairro dominado pela mesma facção que fez essa barbaridade agora, né, Calil? Boa noite para você. Muito boa noite para você, Iula Braga. Muito boa noite, telespectador do Cidade Alerta Bahia. Iula, a gente não precisa ir muito longe para saber que em muitos bairros, somente bairros periféricos, o próprio subúrbio, infelizmente, existe esse famigerado pedágio do crime. Eu já falei algumas vezes, já citei aqui, bairros aqui próximos também. Não precisa ir para a periferia, não. Alguns locais aqui de Salvador, bairros próximos até de classe média, também estão sofrendo esse problema. Operadoras de internet que não podem chegar porque a milícia não deixa. Ou porque, então, tem que pagar o pedágio. Ou a internet é do próprio grupo criminoso.
Então, o que a gente está vendo aí, e eu classifiquei hoje cedo como um dos maiores absurdos. 3 trabalhadores, como disse bem o nosso colega Henrique Terra, que não tinham nada a ver. Trabalhadores honestos que saíram de casa cedo para cumprirem as suas funções e são barbaramente executados. Foram torturados. Telespectador, eu não posso aqui, não vou nem cometer esse absurdo de contar aqui como eles foram torturados. Eu quero respeitar a sua casa, respeitar a sua família, e vou respeitar e não vou aqui trazer detalhes. Mas eles foram torturados enquanto fazia ligação para o dono da empresa. R$8.000 teria sido o valor cobrado no pedágio, isso a polícia está apurando. E diante da negativa, foram executados. Trabalhadores que não tem nada a ver com o problema de pedágio do crime, mas que sirva de alerta para a Secretaria da Segurança Pública. Secretário Marcelo Werner, que hoje deu um depoimento bastante irritado, e eu também estaria irritado, secretário, por conta dessa violência, desse crime que a gente não consegue nomear da forma como aconteceu. Então que a Secretaria da Segurança Pública forme aí uma força-tarefa para ir para cima desses bandidos, desses criminosos que insistem nessa coisa de cobrar pedágio para a empresa de telefonia, para a empresa de internet, para a empresa de gás. Isso precisa dar um basta. Isso precisa acabar. E eu sei que a Polícia Civil, que as forças de segurança têm inteligência suficiente para poder atacar e quebrar as pernas desse poder econômico que eles exigem, que é a cobrança de pedágio. Informação que eu tenho, que teria sido cobrado algo em torno de R$8.000 para que os técnicos pudessem trabalhar tranquilamente. Iula Braga. Obrigada, Calil. E olha, a gente tem aqui o posicionamento da empresa diante aí dessas informações, né, dessa possibilidade de já ter sido pedido, da empresa estar ciente dessa cobrança e ter, né, permitido que esses funcionários retornassem ao local onde tudo aconteceu. Há uma nota oficial da empresa que lamenta, né, diz que está consternada com tudo que aconteceu, prestando todo o apoio necessário às famílias e destaca que em momento algum a empresa foi contactada por quem quer que seja, muito menos recebeu pedido de resgate ou pagamento para acesso das equipes à localidade onde tudo aconteceu. Inclusive, a empresa diz aqui que segue colaborando com as investigações junto às autoridades competentes. Agora há pouco também o governador do estado, Jerônimo Rodrigues, fez uma publicação, né, tratando ali do caso, falando do caso, tratando como inaceitável. Aí está a publicação do governador Jerônimo Rodrigues nas redes sociais, né, relatando que os trabalhadores perderam a vida enquanto exerciam o ofício, o que fere a dignidade humana e o direito de viver e trabalhar em paz. Ele reforça a determinação da investigação, que seja conduzida com rigor para se identificar e responsabilizar os autores e seguir enfrentando a violência com firmeza e responsabilidade. E, por fim, ele também diz aos familiares das vítimas, o Ricardo, o Jackson e o Patrick, né, transfere ali a solidariedade, que Deus possa confortar os corações, e o compromisso é com a verdade e a justiça. Posicionamento, então, do governador Jerônimo Rodrigues diante dessa barbaridade. Você está vendo aí imagens também da Polícia Militar, que ao longo do dia realizou uma operação lá no Alto do Cabrito e também em Marechal Rondon, porque a gente tem que lembrar que a abordagem aconteceu em uma localidade e eles foram levados para outro bairro. Você quer entender também essa movimentação? A gente vai ver agora no trabalho, na reportagem de Fábio Gomes. Veja só. De que eles estavam, né, na área da Lígia Maria, Marechal Rondon, os trabalhadores fazendo serviço lá. Foram sequestrados por traficantes do BDM e trazidos aqui para a área do CV.
né? Então isso acaba ocasionando, né, uma guerra ainda maior. Pode mostrar o policiamento, viu, Malhado? Pode me tirar da tela. Mostrar a polícia que vai buscando aqui, saber quem são esses assassinos. A área da Lígia Maria também policiada, então precisa policiais irem para a Lígia Maria. A gente vai mostrando aqui a área completamente cercada de policiais. A equipe do Major Reinaldo, uma área, né, Major, que o senhor não está acostumado, porque vocês vinham monitorando toda essa área aqui para evitar esse tipo de situação. O que é que a gente já pode dizer para essa comunidade que já é sofrida? Temos nossa atuação, nós estamos, na verdade, numa região que agrega quase 7 bairros. Já estávamos há quase 60 dias, 2 meses, sem crimes violentos, letais e intencionais. Infelizmente, fomos surpreendidos por essa investida criminosa. Por volta das 19h40 de ontem, fomos informados via rádio sobre a ocorrência de indivíduos ao solo. Chegando aqui, atestamos a veracidade dos fatos e aí buscando tentar entender as circunstâncias e os fatos, até para que a gente pudesse otimizar o policiamento para sanar o fato acontecido ou para evitar qualquer tipo de outra contenda. Nos chegaram informações de que os fatos teriam se sucedido na região de Marechal Rondon, numa rua chamada São José, salvo engano, numa localidade conhecida como Inferninho, onde esses indivíduos, esses trabalhadores estariam realizando um trabalho de instalação de fibra ótica. Desse trabalho de instalação, eles foram mal recebidos por pessoas na localidade, saíram, realizaram outro serviço e depois do meio-dia retornaram. E aí nesse retorno eles perderam contato com a empresa prestadora de serviço por volta das 17h30 e a partir daí nós tivemos essa notícia às 19h42 do óbito desses indivíduos aqui na localidade. Bom, Major, é lógico que a investigação está com a Polícia Civil, mas o seu núcleo de inteligência também está trabalhando. Aqui nessa área do senhor, o senhor não permite essa história de cobrar pedágio, isso não existe aqui nessa região, Major? Olha, repito, nós estamos numa localidade que abrange quase 7 bairros, aproximadamente mais 5 sublocalidades. Nós já estávamos há quase 60 dias sem crimes violentos, letais e intencionais, sem mortes. E a morte significa um termômetro muito importante para a gente que opera com relação à criminalidade, já que se não está havendo mortes, os outros crimes derivados não estão acontecendo. Então nós estamos numa área, infelizmente, sob influência, mas não sob domínio. O domínio da Polícia Militar, o domínio do Estado. Nós atuamos, estamos atuando, hoje em especial, para tentar entender o fato que aconteceu ontem e para evitar que novos crimes não aconteçam. Nós estamos numa área residencial, numa área urbana, mas com características rurais. A gente tem vários acessos aqui a pé, tem várias possibilidades de caminhos. Aqui a gente consegue chegar pelo menos a 3 ou 4 outros bairros diferentes aqui na localidade. Então é uma área difícil de se operar, estrategicamente possível, infelizmente, para essas investidas, mas não nos faltam boa vontade, não nos faltam iniciativa, não nos faltam aparato policial para evitar que tais ocorrências aconteçam. Esforço policial na tentativa de combater a criminalidade, esta prática, essas situações que podem ter levado ali à morte desses 3 trabalhadores. O que já está claro, o que já ficou evidente em relação a isso, é que de fato morreram porque estariam ali trabalhando na área. 3 trabalhadores honestos, sem qualquer envolvimento com a criminalidade. Não há, até o momento, por parte da polícia, nenhum levantamento que abone ali a conduta desses trabalhadores. Eram, sim, atuantes ali de uma empresa de internet e que teriam perdido a vida por estar numa localidade dominada por uma facção criminosa que não aceitou a forma de trabalho, que queria ali cobrar pedágio ou propina.